E aí, pessoal do 7º ano? Muito difícil a matéria da aula passada? Então, a gente começou a falar então de calor e temperatura. E a gente vai continuar nesse assunto por algumas aulas, tá? Então, vamos relembrar um pouquinho do que a gente viu na aula anterior, ok? Vamos lá, gente. Primeiro, a diferença entre calor e temperatura, tá? Então, quando a gente fala, ai, tá muito calor hoje, tá errado. Tá muito quente hoje, porque a gente está falando de temperatura, tá? O que é o calor? O calor é o fluxo de energia de um corpo para o outro corpo, tá? Então, igual está mostrando aqui na imagem, ó, sempre do corpo que está mais quente para o que está menos quente. Então, essa figura está mostrando o corpo A com 80 graus Celsius, o corpo B com 40. Então, o calor sempre vai fluir da onde é mais quente para onde é mais frio, tá? Então, calor, fluxo de energia, energia em trânsito, movimentação, né, dessa energia térmica aqui então. A temperatura é o estado de agitação das moléculas. Então, quanto menos agitado tá, mais frio. Quanto mais agitado tá, mais quente. Então, nesse exemplo aqui, a gente pegou uma molécula, faz de conta que é a água, no estado sólido, líquido e gasoso. Se eu for comparar, no estado sólido, as moléculas se mexem um pouquinho, mas elas se mexem muito mais no estado gasoso, porque elas têm mais energia, ok? Então, calor, fluxo de energia, temperatura, grau de agitação das moléculas, ok? A gente também, então vamos pensar um pouco nisso nesse slide aqui, está dizendo aqui, ó, uma previsão do tempo. Hoje vai fazer muito calor e teremos pancadas de chuva. Tá certo falar isso aqui? Não, né, gente? Porque não vai fazer muito calor. Calor é o fluxo de energia. Então, calor tem no frio, tem no, né, quando está quente. Então, o jeito certo de fazer essa previsão aqui seria: hoje as temperaturas serão altas e teremos pancadas de chuva. Porque a gente está falando de temperatura, a gente não está falando de calor. Mas mesmo assim, a gente ouve falar em previsão de tempo que vai fazer calor, tá? Para falar popularmente, ok, mas quando a gente estiver falando de ciências, não é calor, é temperatura, ok? Aqui de volta, gente, o fluxo de energia, sempre do mais quente para o mais frio. Até que os corpos eles vão chegar num estado de equilíbrio. Então, gente, vai chegar um ponto que os dois corpos eles vão ter a mesma temperatura. Isso a gente chama de equilíbrio térmico. Como é que ocorre? O corpo A está mais quente que o corpo B, ele vai passar energia térmica para o outro corpo, sempre do mais quente para o mais frio. Até que vai chegar uma hora que os dois vão ter a mesma temperatura. Quando eles chegam na mesma temperatura, eles estão em equilíbrio térmico. Tá? Então, equilíbrio térmico, chegou na mesma temperatura, os dois corpos, três corpos, quantos estiverem ali em contato. Tá? Depois a gente viu também o conceito de sensação térmica, que é esse que os nossos sentidos conseguem perceber a temperatura do meio. Por isso que a gente usa lá a mão para sentir a temperatura do corpo, por exemplo. Tá? Porém, a sensação térmica, ela não é uma medida exata. A gente não é uma medida confiável, principalmente para a ciência. Então, a gente tem que usar o termômetro. O termômetro, sim, consegue medir exatamente as temperaturas. Só que como é que funciona o termômetro? O termômetro, a gente viu na aula passada, ele funciona com base na dilatação e na contração térmica das moléculas, das partículas, tá? Quanto mais quente, mais ele dilata. Quanto mais frio, mais ele contrai. Por isso que a gente está vendo aqui esse exemplo do trilho do trem. No caso do trilho do trem, ó, se você olhar de perto, ele tem alguns espaços entre eles. Às vezes você olha e, nossa, será que esqueceram, faltou material? Não é isso, tá? Esses espaços servem justamente para que quando esquente, porque o trem vai passar por ali, vai gerar, né, vai estar produzindo uma energia térmica, o sol está ali irradiando também, está esquentando o trilho do trem, ele dilata, ele expande, então ele vai aumentar de tamanho. Se não tivesse esses espaços, ia acontecer isso aqui, ó, ia entortar o trilho do trem, o que não é interessante. Tá? Então já é construído os trilhos ali com esses espaços, justamente para quando dilatar, ele ter para onde aumentar de tamanho, ok? Na aula de hoje, a gente vai começar falando das escalas de temperatura. O que é isso? Cada lugar do planeta, eles podem usar uma escala diferente. Você pode criar uma escala para você, se você quiser. Porém, a gente vai dar as três principais, as três mais utilizadas, que é o grau Celsius, que a gente usa aqui no Brasil, o Fahrenheit e o Kelvin, que é a medida usada no Sistema Internacional de Medidas. Se vocês olharem, ó, o grau Celsius ele é dividido em 100 partes iguais. O Fahrenheit, 180 partes iguais. E o Kelvin, 100 partes iguais. Como é que eu consigo comparar essas três medidas? Eu estabeleci dois pontos fixos. O ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água. O que é isso?
fusão significa aquela fase ali que o gelo está derretendo, que ele está passando do estado sólido para o estado líquido. E ebulição, a água está passando do estado líquido para o estado gasoso. Então, esses dois pontos têm temperaturas fixas. No caso da escala Celsius, 0 graus para fusão, 100 graus para ebulição. Fahrenheit, 32 para fusão, 212 para ebulição. E o último aqui, o Kelvin, 273 para fusão, 373 para ebulição. Então, eu consigo comparar eles quando eu coloco essas duas temperaturas de fusão e ebulição sendo comparadas também. A gente vai focar um pouco melhor em Celsius e Kelvin, porque se vocês olharem, as duas têm 100 partes iguais. O Fahrenheit é 180, então é um pouco mais complicado para a gente comparar. Vocês vão usar mais lá no ensino médio, ok? Mas aqui, como as duas têm 100 partes iguais, a gente consegue comparar de uma maneira mais fácil. Então, se a gente olhar, apesar das temperaturas serem diferentes, o número de partes iguais ali é a mesma, 100 partes iguais. Então, eu consigo comparar de uma forma mais limpa, de uma forma mais tranquila. Então, a única diferença entre as duas escalas está no ponto zero. O que é o ponto zero? O ponto de fusão do gelo, quando o gelo está derretendo. Então, ó, a minha temperatura em Kelvin é a minha temperatura em Celsius mais 273. Por quê? Porque eu começo em 273 no Kelvin, eu não começo no zero. Então, de volta, minha temperatura em Kelvin vai ser temperatura em graus Celsius mais 273. Para isso, então, eu vou deixar essa atividade para vocês tentarem fazer sozinho por enquanto, tá? Transformar 210 graus Celsius em Kelvin, depois 15 graus Celsius também em Kelvin, e por último, 300 kelvins em Celsius, ok? Então façam aí, vamos ver se vocês acertam.
E aí, gente, conseguiram? Eu sei que nessa hora vocês pensam, estou estudando ciências, não estou estudando matemática. Mas faz parte, gente. A gente precisa da matemática, precisa do português aqui também, ok? Então vamos lá. Primeiro, 210 graus Celsius em Kelvin. O que eu faço? Eu vou colocar o 210 no lugar do C do Celsius aqui, gente. Para eu poder descobrir o Kelvin. Vamos fazer isso então aqui, ó. Então vocês vão colocar lá no caderno de vocês. Kelvin vai ser igual 210 graus, que é meu grau em Celsius, mais 273. Facinho, né? Opa, vamos lá então. Quando eu faço isso, o resultado, 483 kelvins. Então, 210 graus Celsius é a mesma coisa que 483 Kelvin. O de baixo, mais fácil porque o número está menor, né? Mas eu vou colocar lá de volta, ó. Kelvin vai ser igual a 15 no lugar do C, mais 273, que vai dar 288. O último, gente, ele é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque você tem que mudar a fórmula. Veja, ele está te dando Kelvin e ele quer o Celsius. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a minha fórmula e vou colocar o 300 no lugar do K, que é o Kelvin, tá? Então, vou fazer aqui no quadro para vocês verem em branco. Então, vou colocar lá, 300 no lugar do Kelvin é igual a quanto? Ao grau Celsius que eu quero descobrir, mais 273. Tá, professor, o que eu faço agora? Eu tenho que passar o 273 para o outro lado. E toda vez que eu mudo um número de um lado para o outro, ele passa fazendo o contrário do que ele estava fazendo. Então, se aqui ele está somando, ele vai passar para o outro lado fazendo o quê? Diminuindo, exatamente. Então, vai ficar 300 menos 273 vai ser igual à temperatura em Celsius. Que, para economizar tempo, eu já fiz aqui para vocês, ó. Então, fazendo essa conta, 27 graus Celsius. Tá? Então, é só manipular a fórmula com cuidado, colocando a letrinha certa com o valor certo, ok? Depois eu vou dar mais exercícios para vocês treinarem. Continuando a matéria de hoje. O calor, que é o fluxo de energia térmica, a gente pode dividir ele em dois tipos. O calor específico e o calor latente. Ai, professora, mas qual que é a diferença deles? O calor específico é aquele calor que está sendo utilizado para aumentar a temperatura da substância, para aumentar a temperatura do objeto. Então, por exemplo, a água, quando eu coloco ela no fogo, e acendo o fogo, obviamente, aquilo ali vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, ela vai adquirindo temperatura, né? Então, calor específico, ela está adquirindo temperatura. Já o calor latente, ele é um pouquinho diferente. O calor latente, ele não aumenta a temperatura, mas ele faz a substância mudar de fase. Então, quando eu coloco a água na panela, a hora que a água chegar aos 100 graus Celsius, ela não vai mais aumentar de temperatura. O que vai acontecer com esse calor? Que o fogo ainda está dando calor para a água. O que vai acontecer com esse calor ali? Esse calor, ele vai ser utilizado para transformar a água do estado líquido para o estado gasoso. Então, as moléculas, elas vão sendo quebradas, elas vão sendo desestabilizadas para poder mudar de estado físico, tá? Então, o calor específico, o calor está sendo utilizado para aumentar a temperatura da substância. O calor latente é utilizado para mudar o estado físico, para mudar a fase da substância. Aqui de volta então, gente. Calor específico, vamos começar por ele. A gente pode dizer que ele é a facilidade ou dificuldade do material trocar, dele poder, né, trocar de temperatura. Então, como é que vai ser isso? Vejam aqui, ó. O calor específico, falando cientificamente, ele é a quantidade de energia, que a gente chama de calor, necessária para que 1 grama de determinada substância aumente 1 grau Celsius. Então lá, estou dando calor para aquela substância, estou aumentando a temperatura dela. Então, calor específico, quantidade de calor necessário para que 1 grama da substância aumente a temperatura em 1 grau Celsius, ok? Então, estou aumentando a temperatura da substância. Aqui, gente, essa tabelinha está mostrando para vocês, né, comparando o calor específico de algumas substâncias. Por exemplo, aqui, a água tem calor específico de 1 caloria por grama grau Celsius. O chumbo, 0,031 calorias por grama grau Celsius. O que isso está dizendo para mim? Quanto maior o calor específico da substância, mais dificuldade ela tem de esquentar ou de esfriar, de fazer essa troca, né, de energia térmica. Então, o chumbo, ele aumenta a temperatura ou diminui a temperatura de uma forma muito mais rápida do que a água, por exemplo, tá? Aqui, a batata e a água, por exemplo, aqui também, ó. A batata 0,82, a água 1, ou seja, a batata vai
conseguir ceder temperatura muito mais rápido do que a água, tá? Então, essa tabela está mostrando isso, a dificuldade ou a facilidade que eles têm, então, de aumentar ou diminuir a temperatura. Para isso, então, vamos fazer uma perguntinha aqui, ó. A costelinha de porco e as batatas foram tiradas do forno ao mesmo tempo, tá? Então, eu coloquei os dois lá para assar junto, tirei ao mesmo tempo. Com qual dos alimentos tem mais chance de queimar a língua? E por quê? Então pensem aí comigo, com base nessa tabelinha que vocês podem consultar, e digam para mim, o que eu tenho mais chance de me queimar? Com a carne ou com a batata?
E aí, gente? Tenho certeza que um monte de vocês respondeu por experiência própria, nem por pensar cientificamente, né? Com qual dos dois alimentos é mais fácil de queimar a língua? Com a carne ou com a batata? Vamos olhar aqui primeiro a tabela de calor específico. A batata, 0,82. A carne de porco, 0,5, 0,50. Então, qual deles tem mais facilidade de perder temperatura? A carne de porco. Então, por mais que eu tenha tirado os dois alimentos do mesmo momento do forno, a carne vai perder calor muito mais, vai perder temperatura de uma forma muito mais rápida. Tá? Então, o fluxo de calor dela vai mais fácil. A batata tem mais dificuldade de perder essa temperatura. Então, provavelmente, eu tenho muito mais chance de queimar a língua com a batata do que com a carne. E todo mundo já deve ter feito isso, né? Quem não? Outro exemplo, praia. Quando você vai para a praia, de manhã, né? Você está nas férias, o teu de manhã é quase 11 horas da manhã já. Chega lá na praia, você não consegue andar na areia, porque ela está muito quente. É muito quente. Aí você sai correndo para entrar na água, a água parece estar gelada. Porém, no finalzinho da tarde, você volta para fazer uma caminhada. Quando você volta para fazer a caminhada, a areia está fresquinha. E a água parece que está morna. Por que essa diferença? O calor específico da água é muito maior do que da areia. Então, durante o início da manhã, ali até meio-dia, depois ali até umas 3 horas da tarde, a areia ela consegue adquirir temperatura muito mais rápido, porque o fluxo de calor ali é intenso, ela consegue segurar então essa temperatura, ela adquire temperatura mais fácil, tá? A água não, o calor específico dela é maior, então ela vai pegando esse calorzinho ali, vai pegando, aumentando a temperatura lentamente. Porém, quando o sol baixa, quando o sol está se pondo, é o contrário. A areia, a mesma facilidade que ela tem para adquirir temperatura, ela tem para perder. Então, diminui a temperatura da areia bem rapidinho. E a água tem dificuldade para perder essa temperatura também. Então, ela vai lentamente mudando de temperatura. Tá? Então, por isso essa diferença. O calor específico da água é muito alto, então tem dificuldade de mudar de temperatura. O calor específico da areia é baixo, então ela muda de temperatura com mais facilidade. Calor latente agora, gente. Então, calor específico utilizado para aumentar a temperatura. Calor latente, a gente já falou que ele é utilizado para mudar o estado físico da substância. Então, aqui uma pergunta. Se colocarmos uma porção de água pura em uma panela e levá-la ao fogo, a temperatura da água vai subir sem parar enquanto houver aquecimento? A gente já respondeu isso aqui, gente. Não. Ela vai aumentando, 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 até que ela chega no ponto de ebulição dela, que no caso da água é 100 graus. A hora que chegar nos 100 graus, essa água que está fervendo aqui na panela não vai mais aumentar de temperatura. O que vai acontecer com esse calor que está sendo transferido para cá? Ele vai fazer com que as moléculas se desestabilizem e mude o estado físico. Então, até toda a água daqui evaporar, se eu colocar um termômetro aqui dentro, vai marcar 100 graus Celsius até toda a água evaporar. Então, ela não consegue mais aumentar de temperatura, ok? Então, o calor latente é esse, que faz com que a substância mude de estado físico. Então, resposta ali, não. Uma tabelinha comparando o calor latente também das substâncias. Ó, calor latente de fusão da água é 80, de ebulição 540, o álcool, calor latente de fusão 25, o de ebulição 204 e assim por diante. A gente está comparando nessa tabelinha, tá? Lembrando, gente, fusão, passagem do sólido para o líquido. Ebulição, passagem do líquido para o gasoso. Então, por isso que a gente tem uma tabelinha com duas colunas aqui, né? Uma para o calor de fusão e outra para o calor de ebulição. Tá? Os dois estão mudando de fase, estão mudando o estado físico da substância. Esse desenho para comparar aqui, gente. O gelo derretendo, a água esquentando e depois aqui na chaleira a gente vai ferver essa água, tá? Então, o gelo, quando ele começa aqui de menos 20 graus Celsius até o zero, ele está tendo ali um calor específico, porque ele está aumentando de temperatura, ok? Quando ele chega no 0 graus Celsius, para de aumentar a temperatura. O que acontece? Vem para o calor latente, até todo o gelo derreter. Então, o calor está sendo utilizado para mudar o estado físico da matéria. Chegou, todo o gelo derreteu, está aqui no copo d'água. Se a gente começar a fornecer energia aqui de volta, vai aumentando a temperatura. Então, de volta, calor específico. Até que chegou nos 100 graus Celsius, que daí vai ser dentro da chaleira já, né? Aqui dentro, gente, vai ter o calor latente novamente, porque vai ser utilizado para alterar o estado físico da matéria. E depois dos 100 graus Celsius, depois que toda a água evaporou, volta para o calor específico, tá? Então, calor específico, temperatura se altera. Calor latente, temperatura não se altera.
a diferença entre eles. Um gráfico para a gente ir encerrando essa aula aí. Esse gráfico é a temperatura pela quantidade de calor recebido. Vejam que no calor específico a gente está aumentando a temperatura, ó, que é o verdinho aqui. Então, vai aumentando a temperatura. No calor latente, a temperatura permanece a mesma. Não tem aumento de temperatura, porque toda a substância tem que ser fusionada, né? Tem que entrar em fusão, ou tem que entrar em ebulição, para depois conseguir aumentar a temperatura novamente. Tá? Então, esse gráfico só mostrando para vocês a diferença dos dois calores. Um exercício, então, para a gente ver se vocês entenderam. Uma barra de cobre e uma barra de alumínio com a mesma massa recebem a mesma quantidade de calor. Observa-se que o aumento de temperatura da barra de alumínio é menor que a barra de cobre. Isso acontece porque o alumínio tem, letra A, calor específico maior que o cobre, B, calor específico menor do que o cobre, letra C, calor latente maior que do cobre, ou letra D, calor latente menor do que do cobre. Qual que é a resposta verdadeira?
E aí, gente, muito trabalho para conseguir a resposta? Só lembrar, calor específico aumenta a temperatura, calor latente não aumenta a temperatura, mas muda o estado físico. Então vamos ver aqui, ó. Essas duas estão falando de calor latente. Nosso exercício está dizendo que aumentou a temperatura. Então não pode ser, vai ser o calor específico. Está dizendo aqui também, ó, que o aumento de temperatura do alumínio foi maior do que o cobre. Então qual deles que tem o maior calor específico? O alumínio tem maior calor específico do que o cobre, porque ele tem mais dificuldade de alterar a temperatura dele, ok? Mais um aqui. O gráfico abaixo mostra a curva de um líquido em função da quantidade de calor a ele fornecido. Por meio de gráficos desse tipo, é possível obter valores de calor específico e do calor latente das substâncias estudadas. Assinale a alternativa que fornece corretamente o intervalo em que se pode obter o valor de calor latente de vaporização do líquido. Então, eu quero o intervalo nesse gráfico que está me dizendo o calor latente de vaporização, de evaporação, de ebulição. Qual é a verdadeira?
Então, gente, olha o exercício. Ele está te perguntando de calor latente. Calor latente é aquele que não tem aumento de temperatura, nem diminuição, né? Então, olhando no gráfico, do A para o B está aumentando a temperatura, não pode ser esse. Do C para o D também está aumentando, do E para o F também está aumentando. Então, esses intervalos não podem ser, porque esse está falando do outro tipo de calor, do calor específico. O calor latente não tem alteração. Então, ou é o B e o C, ou o D e o E. Qual deles que é agora? Volta lá para o exercício. Está falando o calor latente de vaporização, o calor em que a água está virando vapor. Qual deles que vai ser? A temperatura mais baixa ou a temperatura mais alta? A temperatura mais alta. Então, o nosso intervalo é D e E, ok? Então, só a interpretação, olhem com cuidado. Gente, então na aula de hoje, o que a gente fez? A gente relembrou a diferença entre calor e temperatura, a gente relembrou o que é sensação térmica, lembrou também o que é equilíbrio térmico, conceitos que a gente viu na aula anterior sobre calor, tá? E temperatura também. Na aula de hoje, a gente falou um pouquinho sobre as escalas de temperatura, focou ali em graus Celsius e no Kelvin, falou de calor específico e calor latente. Então, para a próxima aula, vocês têm que saber para mim o que é calor específico e o que é calor latente. Da aula anterior, vocês já sabiam isso aqui, a gente só relembrou, ok? Então, espero vocês na próxima aula. Não me deixem na mão. Até a próxima.